Ao resolver as relíquias do meu avô, encontrei uma carta de amor fechada. As linhas estão cheias de admiração. Mas o remetente não é minha avó. Com curiosidade, segui o endereço e procurei. A pessoa que abriu a porta era meu inimigo mortal. Ele reconheceu de relance que seu avô o enviou e riu. Portanto, seu retardo e incompreensão são herdados. 01. Durante o longo feriado, fui ordens de voltar para minha cidade natal. Ele foi ordenado por seu pai. Ele sempre sonhou que seu avô tivesse um sonho para ele, dizendo que ele havia caído em algo muito importante e teve que encontrar-o de volta para renascer com a paz de espírito. Nossa família de 3 é um ateu firme. Eu queria rir, mas eu realmente não pude resistir ao velho vindo e conversando todas as noites. Então, estou aqui. Vovó saiu cedo e depois que seu avô faleceu no ano passado, sua cidade natal estava vaga. A casa velha originalmente animada e quente, depois de perder sua popularidade, acabou sendo uma tumba solitária e vazia. Isso me fez decidir desistir do linho nostálgico original e imediatamente voltar para casa depois de embalar as relíquias. Na verdade, resolvi as coisas deixadas para trás, e todos os significativos foram queimados. Os trapos restantes pareciam que ele seria repreendido se ele recebesse a mesma coisa. Depois de olhar pelo quarto do meu avô, não encontrei nada. Assim como eu estava prestes a ir a outra sala para dar uma olhada, algo de repente chutou meus pés, e um som abafado veio da sala silenciosa. Olhando para baixo, era uma caixa de ferro de biscoito dinamarquesa. Limpe cuidadosamente a poeira grossa e levanta a tampa enferrujada. Não há cookies, nem as caixas de costura da vovó. Há apenas uma letra nela. Como se fosse esquecido pelo tempo, deitado em silêncio e intacto por dentro. Depois de desmontá-lo, eu vi isso de relance. Gosto de você. Esta é realmente uma carta de amor. 02. O papel é amarelado e a caligrafia é linda. O destinatário, João, é meu avô. O remetente, Sebastião, não é minha avó. Estou realmente curioso sobre que tipo de pessoa o forte amor coberto de poeira vem. Afinal, meu avô sempre me dava um sentimento muito não confiável, e até minha avó não gostava dele na vida cotidiana. É incrível que alguém o tenha amado tão ansiosamente. Depois de ler a carta 2 ou 3 vezes, fui emprestado um pequeno burro elétrico do tio do meu vizinho. Como esse endereço não está longe, está na próxima vila. A brisa suave da noite passou pelas minhas bochechas, e eu cruzei montanhas e rios ao longo da estrada de concreto em ruínas, meu coração aumentando. Mas quando parei na porta de ferro com tinta vermelha, de repente fiquei nervoso novamente. Ela deve ter se casado há muito tempo. Ela ainda está viva. Você ainda se lembra da admiração quando era jovem? Você ainda se lembra do meu avô? Inúmeras possibilidades e problemas surgiram em minha mente e, depois de ver o rosto um pouco surpreso de Marcos, todos eles desapareceram. Eu não conseguia segurar a. Eu disse alto. Acho que deveria ter parecido muito decepcionado e olhou repetidamente para o endereço no envelope e o número da porta ao lado da porta de ferro. E se isso está certo? Marcos usava roupas de algodão, encostado na porta com os braços dobrados e exalando uma sensação de maturidade e lazer em todo o corpo. Ela apenas me observou continuar olhando para cima e para baixo na frente dele. Procure por mim. Procure sua irmã. Eu estava ansioso por isso todo o caminho e vim aqui com uma bela visão literária e artística, vou-me mostrar esse rosto ruim do meu inimigo mortal. Esqueça. Marcos franziu a testa levemente e olhou para o envelope. A irmã não tem, mas o vovô tem. Você está procurando por ele. Estrangeiro, público. Macho. Meu cérebro de repente enferruja. Eu apontei para o envelope e fiz uma voz difícil, você quer dizer. Sebastião é meu avô. Ah. Minha boca não parece estar fechada. Depois de muito tempo de atordoamento, perguntei com cuidado, seu avô é um homem? Marcos ficou surpreso por um momento e levantou os lábios um pouco. Eu não vejo você há 4 anos, você está em uma mente quebrada. Oh meu Deus! Seu avô acabou sendo um homem. Não, Sebastião acabou sendo um homem. Um homem enviou uma carta de amor ao meu avô. Bomba. Notícias chocantes. Fofocas inspiradas de 60 anos atrás. Você olha para isso. Enxuguei a letra animadamente em sua mão, incapaz de esperar para ver-o, como eu, com sua expressão como se ele tivesse sido atingido por um raio. Marcos levantou as sobrancelhas e olhou para mim, puxando lentamente o papel de carta. Fiquei ansioso por isso, olhando para trás de vez em quando. Ele terminou de ler rapidamente, seus olhos mudaram para o meu rosto, dobraram o papel de letra com os dedos delgados e o enfiaram de volta no envelope. Não há necessidade de olhar em volta, eu sou o único que vive nesta casa agora. Recebi a resposta, um pouco decepcionada e senti que deveria ter sido assim, afinal, meu avô já era considerado uma vida longa. Quando é? Você não se lembra? Marcos ficou um pouco surpreso, misturado com uma pitada de perda indetectável. Ele faleceu quando eu tinha 7 anos. Fiquei ainda mais surpreso que ele, porque me lembrava.
Marcos e eu nos conhecíamos apenas aos 10 anos de idade. Mas o mais importante agora é que ele é indiferente a esta carta de amor. Isso fez minha emoção desaparecer de repente. Ele parecia ter visto através dos meus pensamentos, não é nada o que gostar, e é normal não ser capaz de obtê-lo. Mas ambas as partes são homens. E daí se for um homem? Suas palavras me sufocaram, e de fato, e se fossem todos homens? Seja 60 anos atrás ou agora. Se você gosta de alguém, qual é o sentido de fazer um barulho sobre isso? Enquanto o céu gradualmente escureceu, coloquei minha carta em meus braços e me despedi com um sentimento, isso mesmo. Mas o amor não correspondido é realmente lamentável. Marcos assentiu e puxou um sorriso caloroso, que foi bastante sarcástico. Não importa como você olha, sim, o amor não correspondido é realmente lamentável. Em um minuto, é melhor parar de ter pena do velho, por favor, tenha pena de mim. O pequeno burro elétrico emprestado está fora de energia. O tio do meu vizinho não me disse que o pequeno burro elétrico não era suficiente. É tarde demais agora, você quer que eu o empurre de volta? Embora a jornada não esteja longe, talvez eu tenha que andar até meia-noite com os pés. Além disso, não há luz da rua e vigilância nas montanhas, e não há lugar para reclamar de nada. Eu olhei para Marcos e decidi deixar de lado meus rancores passados por enquanto. Marcos, você pode carregar eu e o pequeno burro elétrico. Vou pagar se não o der de graça. O anoitecer está em pleno andamento, mas não consigo ver sua expressão com muita clareza. Mas eu podia sentir os olhos dele caindo no meu rosto e não o levei por um longo tempo. Desculpe, sou um pouco cego e não posso dirigir à noite. Ah, ok. Eu estava um pouco desesperado, é isso. Assim que eu estava empurrando o carrinho para voltar, Marcos de repente estendeu a mão e agarrou meu pulso. Não está seguro hoje à noite, você pode ficar aqui, eu vou levar-o de volta amanhã de manhã. 03. Eu ainda vivi. O rosto não é importante, mas um homem deve ser capaz de dobrar e esticar. A casa antiga na casa de Marcos é mais limpa do que eu pensava, com os velhos pisos de madeira limpos impecáveis. Vou ficar por um tempo nas férias de primavera nos últimos anos. Eu mudei para chinelos e perguntei casualmente, você não estava no exterior o tempo todo? Estou indo para o exterior, não morto lá fora. Marcos sufocou as costas sem expressão e sentou-se na mesa de jantar. Você já fez o jantar? Depois que ele disse isso, eu estava realmente um pouco com fome. Lavei meus pauzinhos e sentei-me. O prato é muito simples, com um pequeno prato de baía cristalizada. Eu provei e comentei sem hesitar, meu avô é muito bom em fazer baibre cristalizado, e tem um gosto melhor do que isso. Marcos também pegou um e o colocou em sua boca. Eu sei. Eu reclamei em meu coração, de qualquer forma, você sabe de novo, você pode fazer isso. Quando falo sobre o vovô, lembrei-me dessa carta de amor de outro homem. A cabeça dos pauzinhos estava encharcada de suco de baía, fazendo o arroz roxo. Eu parecia um pouco confuso, TSK, então não importa o quão forte seja o amor, ele se esfriará com o tempo. As pessoas acabarão se comprometendo, aceitarão o pedido e depois se casam e terão filhos. Marcos não me respondeu. Ele comeu a refeição em silêncio, abaixo as tigelas e os pauzinhos depois de terminar de comer, olhou para o prato de baibre por um longo tempo antes de falar. Minha mãe é um bebê abandonado apanhado por seu avô, e ele nunca se casará por toda a vida. O tom de Marcos estava fraco, muito calmo, mas me fez sentir revigorada. Abri minha boca, mas não pude responder. Eu o vi-se levantar para limpar a mesa e de repente me senti um pouco deprimido. Era como se estivesse bloqueado por algo, um pouco azedo e um pouco desconfortável. Esse sentimento não se aliviou até eu adormecer. Marcos apenas limpou seu quarto, e as portas dos outros quartos estavam trancados e nunca foram limpos. Eu só podia usar a loja de chão em seu quarto. A luz da lua se espalhou por todo o chão, e eu joguei e me virei e não conseguia dormir, olhando para a escuridão debaixo de sua cama. Quanto mais eu o encarava, a escuridão ficou mais espessa, como se eu tivesse escondido um buraco negro e quisesse me sugar, ou se eu tivesse algo para rastejar. Fiquei tão assustado com esse pensamento repentino de que meu couro cabeludo se apertou e eu imediatamente me sentei. Sem pensar muito, ele levantou a colcha de Marcos e se arrastou. 04. Que doença você tem? Marcos franziu a testa e recuou, abrindo espaço para mim. Sua cama estava quente e tinha uma fragrância fraca e clara. O chão é difícil. Deitei-me confortavelmente e puxei o travesseiro. Nunca pensei que Marcos e eu estávamos deitados na mesma cama juntos. Os momentos tensos do passado pareciam ser um mundo diferente agora. Marcos foi transferido para minha turma na terceira série da escola primária e se tornou meu companheiro de mesa. Talvez porque ele não estava acostumado a um ambiente estranho, ele tinha um complexo de pintinhos e confiava muito em mim. Basta comer e brincar, você tem que me seguir mesmo quando vai ao banheiro. Para evitá-lo, eu só poderia segurá-lo por um dia inteiro. Naquela época, a criação de besouros é popular entre os meninos, e eu não estava muito interessado, mas para as sociedades, eu só podia fingir falar muito e falar muito. A única vez que Marcos se atrasou,
ele foi punido pelo professor para ficar ao lado do pódio por toda uma aula. Depois da aula, ele se sentou para o assento e disse que queria me surpreender, para que eu pudesse fechar os olhos e espalhar minhas palmas. As palmas das mãos logo ouviram uma dormência delicada e densa, e o espanto dos meninos soou ao seu redor. Abri meus olhos e o vi empurrando seus lábios, sorrindo com expectativa e timidamente. Quando meus olhos se moveram, uma fada enorme, lisa, preta e brilhante estava na minha mão. Depois de 3 segundos de estagnação, gritei e bateu a fada de um chifre no rosto de Marcos. Desde então, determinei unilateralmente que era inconsistente com Marcos. O pequeno livro de vingança está cheio de rancores entre mim e ele. Eu jogo ioiô e ele também toca, jogando mais 6 do que eu, segurando um rancor. Aprendi a Geo e ele também aprendeu, e ele poderia jogar 5 jogadores do Duanqui em menos de 2 meses, o que me fez sentir envergonhado e segurou um rancor. Levei o mangá Naruto para a escola para circular. Assim que foi repassado a ele, foi confiscado pelo professor. Deve ter sido intencional. Mesmo se eu me compensasse por um novo conjunto de coisas mais tarde, ainda assim seguraria um rancor. As garotas que eu gosto vão confessar a ele no final, mas ele até recusou. O valor de ódio corta o papel, mantém a vingança Max. Os rancores continuaram até a formatura do ensino médio. Após o exame de entrada da faculdade, ele enfiou uma nota na minha mesa. Vejo você na pequena floresta às 6 horas. Um livro de desafio único brilhante. Não estávamos na mesma classe nos 3 anos do ensino médio, então eu poderia ter ignorado, mas depois de pensar na infelicidade ao longo dos anos, fui lá de qualquer maneira. Claro, não sou tão estúpido que estou sozinho, e se não puder vencê-lo e sofrer uma perda. Liguei para todos os colegas de classe que estavam jogando bem e me deram coragem. Vendo o vasto grupo de pessoas, Marcos enfiou os lábios e permaneceu em silêncio, com uma expressão ruim. Se você tem peitos, por favor, deixe para lá. Depois de instar impacientemente, seu rosto se tornou ainda mais feio. Vou entrar em contato com você mais tarde. Depois de dizer isso, ele estava prestes a sair. Não bastava escapar na última batalha, então eu o agarrei. Não se atrase, siga em frente. O que é de tão vergonhoso? Tantas pessoas estão assistindo. Marcos varreu as pessoas que responderam repetidamente e finalmente cuidaram de mim, como se tivesse tomado alguma decisão e confirmou, se é sério, você tem certeza? Tenho certeza, vamos ter certeza de que farei uma promessa primeiro, não consigo bater no rosto. Gosto de você. 05. Acordei quando senti o sol rastejando no rosto. Olhando para o rosto tranquilo adormecido que estava tão perto de mim, pesquei devagar e meu cérebro, que ainda não estava completamente acordado, tentou analisar a situação atual. Bem, eu entrei na cama dele com um rosto grosso. Então, quando eu entrei em seus braços, meu corpo inteiro estava cercado por Marcos, e minha cabeça estava descansando em seus braços. Os dois estavam aconchegando-se intimamente e pressionando um contra o outro. Você está dormindo mal. Antes de consertar você, fui chutado 2 vezes por você. Marcos fechou os olhos, sua voz cheia de um forte senso de fadiga e desamparo. Minha aparência adormecida é realmente muito ruim. Depois que ele disse isso, perdi todos os meus pensamentos e me senti culpado e envergonhado, meu rosto ficou quente. Desculpe, você não dormiu bem. Ele disse, em uma voz abafada e parou de falar. Estou ansioso. Não, irmão, já que você está acordado, você deve me deixar ir primeiro. Esperei pacientemente por um tempo e, quando vi que ele não estava se mexendo, comecei a afastá-lo sozinho. Ele pressionou as mãos contra seu peito duro e, antes que pudesse exercer força, de repente sentiu algo lentamente. Depois de perceber o que era isso, todo o meu corpo congelou. Meu segundo irmão disse à exceção, que não existe há muito tempo, veio de maneira inadequada. Eu não sou o único que está fora do lugar. Marcos abriu os olhos escuros e seus olhos estavam um pouco complicados. Ah, é tão difícil, quero dizer seus músculos no peito. Você vai à academia o dia todo no exterior. Eu estava ocupado quebrando o tópico e recuando um pouco. Ele também retirou a mão na hora certa, sim. É muito para perseguir minha namorada. O movimento de Marcos de esfregar os braços parou, seu tom não era bom. Não. Depois do silêncio, perguntei provisoriamente novamente, que namorado? Seus cílios grossos brilhavam, e ele levantou os olhos e olhou para mim. Ricardo, eu não sou gay, está certo. Oh, é apenas pura autodisciplina. Depois de interrompê-lo com presunção, um antigo fogo se levantou. Eu sabia que ele não estava prejudicado naquela época. Felizmente, nos últimos 4 anos, tenho-me perguntado mais de uma vez se há um pouco de verdadeiro significado nesse amor. Será que ele é realmente um gay? É por minha causa que foi para o exterior às pressas. Não é que ninguém me confessou na faculdade, mas toda vez que penso em Marcos, as 4 palavras que ele disse como se estivesse na minha frente. Era simplesmente uma sombra, o que me fez nem mesmo ter um relacionamento. Ele adotou uma abordagem diferente e me disse inexplicavelmente, eu gosto de você, na frente de todos. O público explodiu em gritos hilariantes após um longo silêncio.
Eu era fraco, lamentável e desamparado, e fiquei preso lá e estava amarrado a um ouriço pelo crítica de vaca, de todos. O que significa desprezível, um ataque desprezível. Outros lutam apenas por força física, mas ele está tentando atacar seu coração. Como faço para responder a isso? Perdi esse desafio de uma mão, perdi todo o dinheiro, fugi em pânico e me tornei um estoque risonho. Mais tarde, toda vez que eu fazia uma festa com meus amigos do ensino médio, recebia a piada da sugestão, que se tornava um programa permanente de entretenimento fixo. O culpado, Marcos, ficou longe do redemoinho da opinião pública e viveu uma vida próspera no exterior. Levantei a colcha de raiva e me levantei, uso o banheiro. 06. Depois de tomar um banho frio por um longo tempo, desliguei o fogo e devolvi minha racionalidade, acalmei minha mente e vi Marcos trocando de roupa quando abri a porta. Vou levá-o de volta depois do café da manhã. Quando ele vestiu o moletom, seus músculos abdominais estavam claramente inchados, e suas calças casuais estavam penduradas frouxamente nos quadris, sentindo que eles poderiam cair apenas puxando-os. Eu respondi, retirei meu olhar e corri para baixo. A caçarola era feita de ovos magros e mingau de carne magra. Eu dormi muito com força ontem à noite e não sabia quando ele me levantou para se preparar. Marcos, porque você ainda volta todos os anos. Não há jovens aqui e não há boas vistas. Marcos me pegou um ovo de chá. Estou acostumado a isso. Mas isso deve ser a última vez. De fato, você está todos se estabelecendo no exterior. Ele levantou as sobrancelhas um pouco, como você sabe. Como você diz a ele que, por tantos anos, suas notícias sempre se demoraram em mim. Esse grupo de amigos sempre me traz as últimas notícias sobre Marcos. Ao falar sobre ele, muitas vezes você precisa adicionar uma atribuição redundante, a quem se recusa a ir para o exterior infelizmente ao confessar. Engoli o mingau, que era macio, glutinoso, salgado e perfumado, e era muito delicioso. Ouvi. Bem, mas principalmente porque eu pareço aliviado. O movimento parou e eu levantei os olhos para encontrar o olhar dele. Aliviar. Você teve alguma obsessões antes? De repente, lembrei-me de algo, e coloquei meus pauzinhos e parecia certo. Marcos, você pode me acompanhar em um lugar antes de me enviar de volta. 07. Eu tinha uma vaga premonição de que meu avô queria esta carta. A área do cemitério no final da primavera está cheia de verde alto saturado, que é atraente. O vovô dormiu no topo da montanha, que é uma boa localização e tem um cenário limitado. A letra amarelada foi incendiada nas cinzas nas chamas. Depois de confirmar que as cinzas estavam completamente frias, batei palmas e me levantei. Meu pai deve ter uma boa noite de sono. Marcos ficou silenciosamente do lado durante todo o processo, abaixando os olhos e se perguntando o que estava pensando. Está chovendo recentemente e os degraus de pedra são escorregadios. Não há problema em subir a montanha, mas é um pouco difícil descer a montanha. Peguei a grade e fiquei cauteloso, e respirei um pouco aliviado quando desce a montanha, e pude pensar nisso para quebrar o silêncio entre os dois. Você disse, porque meu avô não leu essa carta. Marcos caminhou na minha frente lentamente, parou quando ouviu isso e olhou para mim. A aplicação de fita dupla face começou há 30 anos, mas essa carta foi há 60 anos. Ah. Fiquei chocado, você quer dizer. Bem, seu avô viu. Meu coração de repente se sentiu confuso. Quando ele leu, quando recebeu a carta, ou muitos anos depois. Para que humor e propósito ele ficou de novo. Lamento ter acabado de queimar a carta de maneira precária. E se houver algum detalhe que eu não notasse? Oh. Marcos interrompeu meus pensamentos aleatórios e viu meu olhar confuso. Ele apontou. Há uma fada de um chifre lá. Olhando na direção, havia de fato um no porta-malas, não grande. Não sei como Marcos pegou um grande naquela época. Agora não tenho mais medo, você não pode me assustar. Marcos ficou surpreso por um momento e riu suavemente, como se estivesse suspirando. Portanto, seu retardo e incompreensão são herdados. Não parece uma coisa boa, e sinto que repreendei meu avô. Eu me senti infeliz e estava prestes a retaliar, mas Marcos retirou a mão e me virou e desceu. Eu nunca quis te assustar, pensei que você gostaria. A pessoa atordoada se tornou eu. O que isso significa? Acabei de colocar minha palma se eu acho que gosto. Os dois separaram 5 ou 6 escadas, e eu segui apressadamente, e de repente meus pés escorregaram e eu corri para a frente. Finalizado. Eu sabia que iria cair. Após a chuva, os degraus de pedra, musgo, sapatos, os bufos foram empilhados. Quem cairá se eu não cair? Mas esqueci que ainda estava sob o nariz do meu avô, e ele estava me cobrindo nesta montanha. Então eu caí, mas não completamente. Em pânico, peguei o cinto de Marcos e parei o golpe e nem a atingi. Depois de todos os perigos, a primeira coisa que sinto é que as calças não se afastaram. Marcos apertou o parapeito no momento em que exclamei, estabilizando seu corpo. Você deve ficar feliz por não ter conseguido, caso contrário, seu avô não teria tempo para pegar-o. Fui sustentado por ele e fiquei em frente. Desculpe,
Desculpe, você machucou. Marcos bufou e disse, não dói, isso vai quebrar. Ah. Eu não me importava muito, então eu rapidamente levantei seu moletom e havia longas marcas vermelhas brilhantes na cintura justa e suave. Droga. Não dói assim. Marcos puxou a barra de suas roupas, tentando me deixar ir. Oh, e se eu disser que dói tanto, você vai me dar um golpe. Eu segurei as roupas dele com força, me inclinei e coloquei meu rosto para cima, parei quando estava a menos de 2 dedos, levantei meu rosto e perguntei em voz baixa, é útil explodir? Marcos ficou obviamente surpreso, seu corpo endureceu por um momento e levantou a mão para me afastar. É inútil. Deixa a montanha mais cedo. 08. Não havia nada a dizer no caminho de volta. Depois de chegar à minha cidade natal, não saí do ônibus por um longo tempo. Marcos não me insistiu, e os dois ficaram em silêncio. Depois de queimar a carta, perdi o significado de ficar na minha cidade natal. Como Marcos, nunca mais voltarei aqui. Dessa forma, após essa separação, Marcos e eu basicamente nunca interagimos um com o outro. Enfrentando esse inimigo mortal que, uma vez com ciúmes e ressentido, mas compartilhou o segredo do mesmo ancião comigo, meu humor ficou sutilmente complicado neste momento. De repente, sinto-me bastante arrependido. Depois de deixar escapar essa frase, Marcos virou para mim e mostrou confusão. Eu expliquei apressadamente, quero dizer meu avô e seu avô. Ele colocou as mãos delgadas no volante, levantando o dedo indicador e acendeu um após o outro. As partes envolvidas se foram e ninguém tem posição para dizer como se sente. Mas seu avô e netos estão cheios de netos, onde estão os arrependimentos? Minha refutação estava pálida e impotente, ele veio ao seu sonho, mas tinha uma obsessão. Isso significa apenas que ele é uma pessoa maçante ou fraca. Ele fica perdido ao enfrentar a confissão e escolhe escapar. Depois de anos saboreando, ele quer olhar para trás. Onde posso olhar para trás? Faltam apenas 2 lués. Fiquei um pouco zangado quando meu avô foi informado disso, mas não consegui encontrar nenhuma palavra para refutar-o. Até sentiu vagamente que ele não estava apenas falando sobre vovô. Com certeza, ele riu suavemente, a mesma linhagem. Fiquei completamente irritado, que linhagem? Você não quer falar sobre a coisa quando se formar. Você ainda está certo em brincar comigo na frente de tantas pessoas. O carro de repente ficou quieto. Ah, eu disse isso. Marcos abaixou o rosto, encostado na parte de trás da cadeira e suspirou pesadamente. Ricardo. Fui chamado ao meu nome, e meu peito parecia que uma poça de água do lago enrugada estava cheia. Eu tentei suprimir minhas emoções oscilantes. O que você está fazendo? Como você acha que é? O problema foi um pouco inesperado, e minha arrogância feroz foi repentinamente eliminada. Como significa que você gosta? Eu quero ter a outra pessoa por um longo tempo. Marcos olhou para mim com uma pitada de compaixão. Eu gosto de você dessa maneira. Tentei encontrar um toque de provocação em seu rosto, mas nada. Ele é sério. Depois do meu coração bater, começou a bater violentamente e loucamente, e o som do meu batimento cardíaco me fez quase zumbido. Eu me ouvi gagueja, você claramente diz que não é gay. É verdade, eu só gosto de você. No clima no final da primavera e no início do verão, senti como se estivesse no calor escaldante, e meu cérebro estava um pouco atordoado. Eu sei o que dizer e responder agora. Mas não posso dizer nada. Depois de um impasse por um longo tempo, desabotonei meu cinto de segurança. Isso, obrigado por enviar para mim, por favor, abra o porta-malas. Não ousei olhar para cima, mas pude sentir Marcos olhando para o meu rosto por um longo tempo e finalmente zombou. Então, estou certo. Mesmo se você fizer isso de novo, você ainda escolhe escapar e até se recusar a me dar um fim. Abri a porta do carro com pressa e disse como um mosquito e voa, sinto muito. Fiquei tão confuso que não consegui entender. Marcos não disse uma palavra até que eu movi o pequeno burro elétrico para fora do carro. Depois de fechar a porta, ele rapidamente se afastou e desapareceu rapidamente de sua visão. 09. Quando meu pai me pegou em casa, eu ainda estava preso no calor do vapor. Ele tentou a temperatura da testa com as costas da mão. Você não está resfriado ou febre? Eu segurei meus braços e encolhi. É possível. Tomei um banho frio pela manhã por muito tempo. Pai, você conhece Sebastião? Meu pai olhou para a casa antiga com os quadris e suspirou. Ouvindo minha pergunta, seus olhos se iluminaram. Quem? Qual garota? Ela vai ter um encontro romântico em apenas 2 dias. Eu revirei meus olhos sem palavras. Não. É amigo do avô. Você nunca ouviu falar disso? Ele tocou o queixo e pensou por um longo tempo. Não sei o que seu avô tem. Ele apenas teve algum contato com seus vizinhos e nunca deixou esse lugar em sua vida. Fiquei um pouco perdido, mas não tinha escolha a não ser conhecer a história do vovô e Sebastião. Papai me deu um tapinha no ombro. Da próxima vez que ele vier sonhar, eu vou perguntar. Ah! O vovô provavelmente não voltará.
Eu não disse isso e assenti. Depois que voltei, fiquei muito febril e enrolado na colcha e estava quente e frio. Eu parecia estar deitado em um barco e balançando. Quando abri os olhos novamente, realmente voltei à minha infância. Meu avô caminhou no caminho da montanha comigo nas minhas costas. Eu sei muito claramente que isso é um sonho. Naquela época, meu avô era forte e poderoso, e seus passos eram rápidos. Você ainda brincará com água na próxima vez. Você terá que ter febre e obter uma injeção se brincar com água novamente. A voz também é muito jovem. Enquanto ele estava conversando, ele parou e eu olhei através do ombro dele e vi Marcos. 10. Marcos não mentiu para mim, nos encontramos antes que eu soubesse que tinha 10 anos. Mas fiquei tão queimado que esqueci disso. Naquele dia foi o dia em que seu avô foi enterrado. Durante o funeral, ele foi omitido por seus parentes excessivamente tristes e caiu da linha. Ele estava perdido enquanto caminhava. Eu lutei das costas do meu avô e queria trazer Marcos de volta para minha casa. As duas mãos pequenas foram mantidas unidas e o quente e o frio foram pressionados contra o frio. Depois que o vovô descobriu quem o filho de Marcos, ele permaneceu em silêncio até voltar para casa e não falou novamente. Mas fiquei muito feliz e senti que havia encontrado um companheiro de brincadeira raro. Apesar de sua doença, ele pegou todos os brinquedos, mas tinha medo de estar com fome, então vasculhou o gabinete para encontrar o lanche. Ele estava muito interessado na baía cristalizada feita por seu avô, e seus olhos estavam brilhantes. Mamãe disse que meu avô sempre quis comer isso quando fosse para o céu. Acabou sendo realmente delicioso. O pequeno ficou orgulhoso. Deixe meu avô fazer isso de novo. Faça uma panela grande e coma até que você tenha o suficiente. Quando me virei para procurar meu avô, só o vi subindo lentamente no andar de cima com as mãos na escada. Ele parecia estar muito cansado e andava lentamente a cada passo. Naquele dia, meu avô ficou no andar de cima por um longo tempo, e Marcos e eu brincamos na sala por um longo tempo. Até tarde da noite, sua família chegou à porta e eu me inclinei contra a moldura da porta e disse com relutância com ele. Você pode vir até mim amanhã. Gosto de brincar com você. Marcos foi liderado pelos adultos e assinou para mim de forma constante. Mas não há amanhã. Eu estava com febre alta naquela noite e não conseguia cair. Meus pais me pegaram da noite para o dia e nunca mais voltaram. Marcos transferiu para a minha aula. O que eu pensei que foi o primeiro encontro foi uma reunião. 11. Nos últimos 2 dias do feriado, meu amigo do ensino médio me pediu para beber e comer espetos. As latas de cerveja foram colocadas por todo o chão e as barracas de comida eram barulhentas. Enquanto bebia, não sei quem iniciou o link fixo de Lixe você, novamente. Tomei um gole e os interrompi infeliz. Pare de falar, isso não é adequado para piadas. Todo mundo trocou olhares um com o outro e iniciou uma nova rodada de aplausos. Oh, sua consciência dói. Será que eu soube que o cachorro lambendo também voltou à cidade recentemente? Esse nome ofensivo me fez sentir desconfortável e eles fizeram barulho. Ricardo, agora, não nos diga que você está lambendo sem saber lamber. Sim, posso dizer que todos podem vê-lo. Você estava com preguiça de ir à sala aquática por esses 3 anos, e ele ajudou você a obter água todos os dias. Durante o período em que você se machucou no menisco no basquete, ele não trouxe comida para fazer anotações de aula. Abri minha boca larga e lentamente endireitei minha cintura, olhando para alguém incrédulo. Isso não foi feito por Paulo. Todo mundo ficou em silêncio por um momento e riu juntos. Estamos falando de você, velho. Não, pensei que você tinha que aceitar o serviço de lambia de cães de Marcos com tranquilidade e depois chutou alguém após a formatura. Você não sabia. Você sabia que durante os 2 anos ele estava na estação de rádio, ele lhe daria um feliz aniversário toda vez que você tinha seu aniversário. E você tem um teste físico de insolação no seu 2º ano do ensino médio. Ele correu e levou você para a enfermaria. Princesa. Eu estava realmente rindo da morte. Toda a escola estava desmaiada e a pessoa envolvida não sabia nada. Eles ainda estavam contando um por um, mas eu não podia ouvir nada. O vinho tornou-se amargo e difícil de entrar na garganta, e a asfixia e a acidez familiar subiram de volta no peito, e a respiração ficou um pouco bloqueada. No final da festa, eles foram à loja de loteria para jogar arranhões. O revestimento de cinza prateado se abre, e eu olhei para os números expostos e disse suavemente, então ganhei o prémio. Logo 2 deles vieram até mim. Droga, quantos dólares? A carta de arranhões foi rapidamente afastada por eles e, depois de alguns segundos, foi jogada de volta na minha frente. Ricardo, você realmente bebeu demais. Qual é o sentido de ganhar? Você está sozinho. Ganhando o prémio, mas expirou. 12. Acordei com sede depois de beber demais. Quando a colcha foi chutada debaixo da cama, eu estava embrulhada nos lençóis como rolos de cebola. A postura do sono é muito ruim. Depois de ficar por um tempo, levantei-me para derramar água. Quando abri meu telefone casualmente, encontrei o aplicativo de um amigo. É Marcos. Fiquei atordoado por alguns segundos, abaixei a xícara de água,
Respirei fundo e mal suprimi o coração que estava prestes a pular na minha garganta e cliquei. Assim como ele estava prestes a dar uma olhada no seu círculo de amigos, suas notícias apareceram. Pedi à minha família para virar o álbum de fotos e encontrei uma foto. O que está à direita é seu avô. No momento em que vi meu amigo se inscrever, muitas suposições passaram, mas eu não esperava que fosse por causa dos assuntos do meu avô. As fotos parecem ainda mais longas que a letra. Dois adolescentes que olham apenas em seus adolescentes enfrentam a câmara, seus rostos estão tão embaçados que nem conseguem distinguir suas expressões. Aumentando-se continuamente para dentro e fora, ainda é impossível ter certeza. Marcos ainda está esperando minha resposta. Então corri para o quarto dos meus pais e acordei meu pai. Ele olhou para isso casualmente e se deitou novamente com raiva. Eu não consigo reconhecer. Minha voz não pôde deixar de ficar mais alto, seu pai. Você não pode reconhecer. A voz dele se levantou. Eu sou seu pai. Você não dormiu no meio da noite e acordou eu e sua mãe. Você ainda tem algum motivo. Não confiável pode realmente ser consistente. Voltei para a sala sem nenhum ganho e, de repente, percebi que já eram 3 horas da manhã. Marcos não dormiu. Espero que eu passe por meu amigo e me envie sua nova descoberta o mais rápido possível. Eu não posso ter certeza, mas obrigado. Você ainda não está dormindo. Bem, eu disse um pouco pesado 2 dias atrás, me desculpe. Olhei para a linha de palavras várias vezes, levei a colcha de volta para a cama e me arrastei e rolei novamente. Ele mordeu o lábio inferior e digitou lentamente na caixa de entrada, está tudo bem, eu. Vendo que ele enviou uma nova mensagem, eu rapidamente limpei tudo. Há uma passagem por trás dessa foto, mas não consigo mais ver claramente, então mal consigo reconhecer as últimas 4 palavras. Cliquei na foto que ele enviou e a caligrafia foi realmente superada em uma bola. As últimas 4 palavras são as melhores. Com base nisso sozinho, confirmei que a pessoa na foto era vovô. Ele está acostumado a terminar com esta bênção. Seja as saudações de Ano Novo no primeiro dia do Ano Novo Lunar ou da minha festa de aniversário, ele gosta de dizer que tudo corre bem. Provavelmente é tudo o passado que posso ver do meu avô. As respostas para muitas perguntas não são mais conhecidas. Tudo o que sei é que, para o meu avô, essa deve ser uma vida muito longa e rica. A tela escureceu gradualmente, e eu queria dizer algo a Marcos. É um pouco tarde para dizer boa noite, mas parece muito cedo para dizer bom dia. Depois de pensar sobre isso, perguntei, quando você vai ficar desta vez? A segunda metade da frase foi excluída ao enviá-la. Se você tiver tempo, talvez eu possa tratar-o de uma refeição. Vou de amanhã. Oh, já é hoje. Meu coração de repente afundou. Tão rápido. Levantei-me de novo e passei pela sala com meu telefone celular. Quero imitar meu avô e desejar a ele tudo de bom, mas meus dedos pendurados na tela e não conseguiam pressioná-los por um longo tempo. A última frase que foi enviada foi uma sentença muito estúpida. Marcos, você disse naquela manhã que estava aliviado porque descobriu que eu tinha uma condição de dormir ruim. 13. O Marcos está constantemente mostrando que está sendo entrada. Não ousei olhar para ele e joguei meu telefone longe. Um coração parece pular da garganta. O som do prompt de mensagem tocou e hesitei por um longo tempo e finalmente rolei e rastejou para fora do telefone da colcha. Posicionamento. Não posso acreditar, é tão tarde que ele está vindo para mim. Você não vai pegar o voo em breve. Meu cérebro estava em uma bagunça, mas meu corpo ainda estava honestamente posicionado. Após o parto, ele não conseguiu sentar e ficar parado, colocou o casaco e planejava descer as escadas para esperar por ele. O som de abrir a porta acordou meu pai, sua voz estava cheia de sonolência. Você está saindo. Eu assenti e rapidamente fechei a porta. Embora eu soubesse que ele não viria tão rapidamente, desci as escadas o mais rápido possível. Para resgatar o prémio, é claro que você precisa correr. 14. Marcos ainda não veio depois de agachar e afastar um grande pedaço de grama no leito de flores. Minha emoção já havia se acalmado, e eu até comecei a pensar que poderia estar realmente me enganando desta vez. Quando eu estava prestes a mover um assento para continuar a próxima vegetação, a voz de Marcos soou atrás de mim. Ricardo. Sem fôlego. Ele também correu. O coração começou a bater extremamente incontrolavelmente novamente. Levantei-me devagar, mas ainda não pude deixar de me sentir entorpecido e tonto causado pelo agachamento por um longo tempo. A mão de Marcos me segurou constantemente, e a bela fragrância fria chegou ao rosto, instantaneamente me trazendo de volta à noite em que compartilhou o travesseiro. Na verdade, fiquei preocupado com a formatura e o estágio durante esse período e não dormi tão com segurança quanto há muito tempo. Você sabe o que a resposta significa? Estava quase amanhecendo, as luzes da rua da comunidade se apagaram e os olhos de Marcos eram ainda mais ferozes do que o sol nascente. Eu não ousei olhar diretamente, ele continuou beliscando meu queixo e me forçando a olhar para ele. Sim. Eu pareço saber o que eu gosto. Sua respiração parou por um momento, e então um sorriso se levantou do canto da boca. Oh! O que é?
Ainda estou um pouco envergonhado, mas decidi enfrentá-lo diretamente. A resposta foi dada aos 7 anos de idade. Marcos, eu gosto de estar com você. Depois que ele terminou de falar, ele não disse mais nada, apenas olhou para mim em silêncio, seus olhos ficando quentes pouco a pouco. Minhas bochechas estavam tão quentes que ele olhou para mim. Assim como eu estava prestes a abrir meu rosto e recuar um pouco, meus braços em volta da minha cintura repentinamente se apertaram e ele estava enrolado em meus braços. Ricardo. Você quer se apaixonar por mim? Fui pressionado com força e meu peito tremia com o som síncrono quando falei. O próximo passo na comunicação mútua é estar juntos. Mas, ele vai se estabelecer no exterior. Não quero que ele desista de sua vida atual por mim, nem quero ir a um ambiente completamente desconhecido com ele. Eu reembolsei todos os meus passagens aéreas, você não se recusa a admitir de novo, certo? Ah. Eu abri minha boca larga, você não é. Ainda não tenho comida e brincadeira, mas tenho o suficiente de você. O céu estava ficando mais brilhante e ouvi o som de vocais e carros vindo de não muito longe. Se alguém caminhar aqui, verá Marcos e eu nos abraçando firmemente como se estivessem tendo um caso. Vamos lhe dar um nome por ser honesto e aberto. Fale, comece a falar agora. O beijo de Marcos foi pego de surpresa e bloqueou o som final. Não, é tão intenso no primeiro dia de amor. Não é que devamos seguir as etapas passo a passo, de mãos dadas primeiro, ou, eu tenho-me segurado há muito tempo. Abraço, eu também o abracei e até coloquei na cama. Então, agora é normal ter um beijo. Fiquei tão aterrorizado que fui beijado e finalmente enterrado meu rosto no pescoço dele e se recusou a olhar para cima. Porque o segundo irmão de Tiancha saiu novamente e disse oi. A voz de Marcos estava um pouco rouca, e ele me abraçou firmemente com um sorriso. É muito sensível, Little Ricardo. Em plena luz do dia, eu não tinha lugar para tomar um banho frio, então só podia tentar mudar o tópico e esperar que meu segundo irmão se acalme. Então, o que você disse está aliviado. Marcos não falou por um tempo. Não esperei a resposta e olhei para ele. Como resultado, ele apenas aproveitou a oportunidade para beijar-o novamente. Vá para o meu carro e eu vou-te dizer. Eu realmente serei visto pelos meus vizinhos aqui. Suspirei seu coração carinhoso e nunca esperava que sua embriaguez não fosse o vinho. Você não se sente desconfortável? Gritei de vergonha e raiva, não é desconfortável. Marcos me bloqueou descaradamente entre ele e a porta do carro, mas eu me sinto mal. Depois que o sol foi totalmente levantado, Marcos finalmente encontrou sua consciência para me ajudar a resolver minhas dúvidas. Meu alívio é reconhecer que você é uma pessoa fraca, monótona e cega que segue a multidão e ainda gosta de você. Também aceito que você nunca pode responder aos meus fatos. Eu estava com tanta raiva que zumbi, você é fraco e lento. Agora que mudou, você ainda é muito corajoso. Eu sempre sinto que suas palavras têm outros significados e não consigo pensar muito nisso. Marcos se abaixou para me ajudar a colocar meus sapatos, e eu olhei para um cubo de seus cabelos levantados, que foi pintado com ouro ao sol. Então, eu sou diferente, somos diferentes deles. Bem, é diferente. Não somos amor não correspondidos. Carta de Sebastião a João. Eu gosto. Licor. Primavera. A 16ª lua. As ondas de trigo rolam ao vento. O azul que você me deu é realmente o único. Você fez Byberry cristalizado. Você está usando uma camisa branca. Você e eu. Você. Resposta de João escrita por trás da foto. É ótimo se você viu flores florescendo, então por que se preocupar a quem as flores pertencem? Não deixe a primavera, não esteja nos tempos bons. Que o resto da minha vida seja feliz e, se eu não puder, tudo vai correr bem.